Damos início a mais um programa da série ASP-UF em Ação, desta vez abordando temas relativos à pobreza e suas diferentes formas de superação. Hoje, trataremos da pobreza na ótica da justiça e da cidadania. E recebemos com muita honra o entrevistado de hoje, Dr. Antônio Carlos Biscaia, professor de processo penal da nossa universidade, procurador de justiça, foi procurador-geral de justiça por 6 anos, 2 mandatos de 3 anos, ex-deputado federal. É uma honra recebê-lo, professor. Nesse nosso primeiro bloco, eu perguntaria ao Dr. Biscaia: a pobreza afeta os direitos básicos da cidadania? Eu inicio agradecendo o convite da ASP-UF. É sempre uma grande satisfação estar presente na Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense. E quero dizer também ainda, numa primeira intervenção, que todos os contextos sociais, eles são organizados para que o ser humano tenha dignidade. A dignidade do ser humano deve ser objetivo de toda a sociedade. Nós sabemos, entretanto, que desde os primórdios da humanidade isso não aconteceu. As desigualdades e as injustiças sociais, elas permaneceram e perduram no decorrer de todos os tempos. E evidentemente que isso é uma realidade atual em diversos países do mundo, desenvolvidos ou subdesenvolvidos. E infelizmente, o Brasil também, ele concentra elevadíssimos índices de desigualdade social, que acarretam, evidentemente, a ausência dos direitos básicos de cidadania. Então, como um país profundamente desigual, aqueles destinatários da vida em sociedade, que são os cidadãos e cidadãs, têm, por toda ordem, os seus direitos afetados. E eu considero que a democracia é o regime político e o sistema de governo que deve imperar. Não há outro sistema mais aprimorado. E nós, embora estejamos num Estado democrático de direito, ainda não concretizamos os objetivos básicos da nossa democracia. E as dificuldades de acesso à justiça? Elas estão nessa mesma linha, porque a democracia é aquele sistema político pelo qual o poder emana do povo e consagra um princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei e, consequentemente, em direitos. Os direitos sociais, os direitos individuais estão assegurados de forma igualitária na nossa Carta Magna, na nossa lei maior. E, lamentavelmente, um dos princípios básicos é de que todos tenham igualmente acesso à justiça. Mas a realidade revela que isso, infelizmente, não acontece. Aqueles desfavorecidos têm dificuldade no acesso à justiça, não só nas suas postulações, como na defesa dos seus direitos básicos. A liberdade individual, por exemplo. A liberdade, embora a Constituição hoje tenha a previsão da Defensoria Pública para que os desfavorecidos socialmente, aqueles que integram os índices de pobreza em nosso país, possam ter acesso ao Poder Judiciário quando sofrerem qualquer lesão aos seus direitos. Se nós formos fazer uma avaliação de todo o Poder Judiciário em nosso país, vamos verificar
que esta realidade é completamente desfavorável àqueles que já são desfavorecidos social e economicamente. Podemos exemplificar isso de diversas maneiras, mas nós vamos concretamente depois tratar especificamente daquilo que se refere à justiça criminal. Muito Biscaia. E os outros direitos de cidadania? Com relação a todos os direitos, quer dizer, a pobreza, ela afeta a garantia desses direitos. Por exemplo, entre os direitos sociais básicos, nós temos direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação. Em nosso país, a garantia do trabalho não é plena, evidentemente, mas aquilo que me preocupa sobremaneira são aqueles direitos essenciais relacionados com a saúde e educação. Em ambos os casos, a nossa Constituição diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Hoje, principalmente quando se verificou um período muito próximo em nossa sociedade uma mobilização, o povo indo às ruas, verifica-se que uma das reivindicações essenciais é de uma saúde pública mínima que considere a cidadania, esse direito assegurado constitucionalmente. Na prática, isto não acontece, porque dos quase 200 milhões de brasileiros, nem aqueles que têm o privilégio de poder ter um plano privado, que são cerca de 40 milhões, os outros 150 milhões de brasileiros ficam aí, nesta situação que os veículos de comunicação a todo momento enfatizam. E na própria educação, que é a base de tudo também, esse direito básico não está assegurado a todos. Então, evidentemente, que o que se conclui é que a pobreza efetivamente afeta a garantia dos direitos básicos da cidadania. Muito bem. E com a crise que vivemos hoje, a pobreza não fica mais afetada pela violência e pela criminalidade? Esse é outro aspecto. É outro aspecto fundamental, que é o aspecto da segurança. A liberdade individual e a vida, que são os bens preciosos do ser humano. Quando se fala em que, no nosso país, a questão da segurança individual é uma das questões que mais afeta, ela hoje está disputando no sentimento da população com as questões relacionadas com a saúde, como garantias que mais são postergadas e que, a respeito das quais não se consegue assegurar uma segurança adequada. Mas isso está mais acentuado nas comunidades carentes, evidentemente, que são vítimas da violência do crime, porque residem em áreas sob domínio do crime e são vítimas também da violência policial. Então, vítimas da criminalidade e da violência dos bandidos e do próprio Estado com os abusos praticados pelos integrantes das organizações policiais. Na sua experiência como Procurador-Geral de Justiça, por tantos anos, como o senhor vê essa questão da cidadania e da justiça influindo na pobreza? Isso é perfeitamente perceptível, todos nós percebemos isso, basta que se faça qualquer estatística, existe estatística nesse sentido. Qual é a clientela da justiça criminal em nosso país? São aqueles negros de baixa escolaridade e dos segmentos mais pobres de nossa população. A pergunta que colocamos é essa: será que aqueles
bem situados social e economicamente, não infringem a lei e não estão sujeitos a um processo criminal? Evidentemente que sim. Mas a impunidade, quando se fala em impunidade, ela é acentuada com relação àqueles que já são favorecidos socialmente. E a mão pesada da justiça, ela se faz sentir naqueles que já são social e economicamente discriminados. Então, a pobreza, ela é um fator que agrava a situação daqueles cidadãos quando se trata de uma decisão dentro da justiça criminal. Isso é perfeitamente constatado em qualquer órgão do Poder Judiciário, no nosso estado do Rio de Janeiro ou pelo país afora, inquestionavelmente. Então, essa é uma das questões. Vamos admitir, quer dizer, os avanços crescentes da nossa Defensoria Pública, os defensores públicos, como agentes do Estado, cumprem um papel importantíssimo, mas a estrutura do Poder Judiciário, ela é, de alguma maneira, está relacionada com essa desigualdade que se faz quanto aos pobres. Não há o princípio constitucional de igualdade de todos perante a lei e um tratamento igualitário na justiça está muito longe de ser a realidade. E qual é o tratamento que é dado na justiça criminal para esses casos? É isso, eu já antecipei um pouco isso. Quer dizer, esse tratamento de desigualdade, ele ocorre essencialmente na justiça criminal. Porque aqueles que têm desvio de conduta, cometem crimes e são submetidos ao processo penal, eles não têm acesso ao advogado desde o primeiro momento. Eles só têm contato com os defensores públicos posteriormente. E numa fase, que é uma fase ainda de investigação e de prisão, eles estão sujeitos muito mais frequentemente aos abusos de autoridade dos agentes policiais. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que nos processos criminais, como já assinalei, a grande maioria daqueles que vêm a ser condenados são aqueles que integram o segmento social que pode ser enquadrado dentro da pobreza. Quer dizer, uma pobreza extrema, esses 10 milhões de brasileiros estão na pobreza extrema, e um outro segmento importante da população brasileira que integra a pobreza de uma maneira geral. Evidentemente que eles constituem a clientela efetiva da justiça criminal em nosso país. Muito obrigado. Encerramos, portanto, o nosso primeiro bloco. Voltamos em breve. Reiniciamos o nosso programa, no segundo bloco, ainda com o tema Pobreza na ótica da justiça e da cidadania, recebendo hoje o Dr. Antônio Carlos Biscaia, que está nos brindando com a sua visão sobre essa nova ótica da justiça. Dr. Biscaia, e o que é que a União tem aplicado, tem investido da sua receita para a redução da pobreza e o tratamento da justiça e da cidadania? Nós estamos ainda cuidando desse tema da cidadania. Então,
o cidadão, ele tem direitos e deveres. O que se constata, na realidade, em nosso país, é que quanto aos deveres ele tem que cumprir, senão ele vai sofrer as consequências. Se ele deixa de pagar um tributo, que é um dever do cidadão, ele evidentemente será executado. Se ele descumpre algum de seus deveres, ele verá a mão forte do Estado. Agora, será que os direitos que lhes são assegurados constitucionalmente estão sendo prestados de forma real e efetiva? A realidade revela que não. Então, vamos pegar uma dessas questões. Entre os direitos sociais essenciais, que eu considero básico, é o direito à educação. E vou colocar isso até numa conclusão final, a importância da educação. Educação no seu sentido mais amplo. Educação que envolve a informação que se obtém nos ciclos curriculares, né, de graduação, no ensino elementar, no ensino médio, no ensino superior. Essa informação é essencial para que o país se desenvolva e para que a cidadania alcance a sua plenitude. Mas é importante também que se tenha em mente aquela formação do cidadão. É uma formação da qual devem participar, em primeiro lugar, a própria família,